O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8. Emancipação da Alma. 8. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Parte 1. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, entre algumas pessoas, dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado, mas uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos, ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E, quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito da cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra à descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre, e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes, quando não existe um instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm a deles. É preciso julgá-los em si mesmos, e não por analogia. A causa da clarividência do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma, um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e que não tem limites, além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte, a que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, à semelhança de um efeito telescópio. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações, até o momento em que a alma se reapossar dele. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita,
e não tendo sede determinada, isso explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber por que nem como, pois a vista não tem para eles, como espíritos, lugar próprio. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro ou na região epigástrica, ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenha atingido, e é mais ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. Ele, tanto menos, se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento, como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma influência numerosa de espectadores, e sobretudo de curiosos mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade e no meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. Num momento, o ser corporal fala ao espiritual, e no outro, é o ser espiritual que fala ao ser corporal.